outdoors, forever free. Bom dia, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Estou muito feliz por estar aqui mais uma vez para levar uma palavra para vocês, uma palavra de fé, que o Espírito Santo possa falar em cada coração nesse dia, e quando vocês veem esse vídeo, que eu possa ser tocado pelo Espírito de Deus. Eu vou deixar uma palavra aqui muito importante, apenas um versículo ou dois que eu vou ler, que está escrito em Isaías 55, que está dizendo assim: a todo vós que tendes sedes, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vem e comprai e comei. E sim, e comei, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aleluia! Glória a Deus! Nós sabemos, meus amados ouvintes, da palavra de Deus, que o Senhor nosso Deus, desde a antiguidade, que vem falando com o povo, falando com a humanidade, oferecendo para a humanidade uma vida, e que ele quer dizer aqui: vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Quando Deus está falando assim, todos sabem, até melhor do que eu, que a palavra de Deus está se referindo à nossa vida eterna, né? Que nós podemos comer de graça, sem dinheiro, sem preço, e nos saciarmos com as coisas lá do alto, com aquilo que Deus tem para nós preparado antes da fundação do mundo, que está escrito, né? Deus tem algo para nós. Ele quer e vai querer sempre que nós estejamos com Ele, que nós aceitamos a palavra dEle e comemos daquele pão que Jesus falou que ele era o pão que descia do céu. Eu sou o pão que desci do céu. E quem comer desse pão não terá mais fome. Então ele se posicionou como pão, como alimento para nós, para a nossa alma. Então, desde a antiguidade que Deus vem falando para o povo se achegar a Ele. E aqui em Isaías 55 ele está convidando: todo vós que tendes sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, vinde comprai, sim, e comei. Vós que não tendes dinheiro, vim sem preço, comei. Vinde e comei, sem dinheiro e sem preço, água e vinho. Que Deus possa abençoar essa palavra, que Deus possa abençoar o coração de vocês para receber essa palavra. Deus oferecendo água, oferecendo pão, sem dinheiro e sem preço. Porque o pão que desceu do céu, ele não tem preço. Não tem preço que pague, né? Tudo que Deus vem falando para nós desde a antiguidade. Ele falou para Noé, naquela época. Ele falou para Noé construir uma arca para salvar ele e a sua família, mas que não deixasse de pregar. Noé pregou para aquele povo e o povo não o aceitou. Não aceitou a palavra de Noé e começou a escarnecer, zombar de Noé.
Se aquele povo tivesse ouvido a palavra que Noé tinha falado para eles, não haveria o dilúvio. Tem pessoas que falam, mas se não ia caber na arca. Não. Se o povo aceitasse o que Noé estava falando para eles, o nosso Deus, sobre a misericórdia e a bondade de Deus para com o povo, não ia haver o dilúvio. Deus não ia mandar o dilúvio. Mas o povo não aceitou, ainda escarnecia e zombava de Noé. Então aqui na palavra de Deus, em Isaías 55, está dizendo, Deus convidando o povo, todo vós que tem sede. Sede é muito importante nós saciarmos nossa sede. Mas a sede que Deus está falando aqui é a sede espiritual, que o povo vive com sede e não sente. Eles sentem sede, mas não percebe que a sede que eles sentem é a sede espiritual, é o desejo de ter Deus com eles e eles não entendem o que Deus está falando, que Deus chama todos os dias. Porque Deus fala conosco todos os dias. E aqui está falando em Isaías 55, falando, todo vós que tem sede, vinde comprai sem dinheiro. Sim, comei sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Leite e vinho. Deus está dando de graça a nossa salvação, povo de Deus. Nós temos que corrermos para os braços de Deus enquanto é dia, enquanto a noite não chega. Que a palavra de Deus diz, se chegar a Deus enquanto é dia, enquanto a noite não chega, nada mais podeis fazer. E o povo aí está perecendo por falta de conhecimento da palavra de Deus. Está escrito na palavra, o meu povo sofre porque não tem conhecimento. Mas a palavra de Deus, que a Bíblia é sagrada, que é a palavra de Deus falando para nós, nos dá a condição de nós voltarmos atrás e retomar o caminho que Deus propôs na nossa frente. É o caminho da salvação que é Cristo Jesus. O povo tem que se achegar-se a Jesus enquanto é tempo. Eu estou aqui com a minha idade que tenho para falar de Deus, um pouquinho que Deus me dá para falar, porque eu sinto necessidade de falar com as pessoas. Talvez uma pessoa simples como eu, na minha idade que eu tenho, a pessoa pode parar e falar. Tem uma senhorinha aí falando de Deus. Tantos pastores que falam de Deus, pastor inspirado pelo Espírito de Deus. Fala. Que às vezes a gente nem resiste, chora com a palavra deles, que vem da boca de Deus também para eles falarem. E muitas vezes chorei com a palavra desses pastores. Mas eu sinto a necessidade de eu fazer um pouquinho também. Eu sinto a necessidade de falar para correr para Jesus enquanto é tempo. Ontem eu estava vendo um pouquinho a internet, deparei com uma pessoa falando, se escarnecendo de Deus, falando que não acredita em Deus, que Deus é uma piada, que Jesus vem com mimimi, dizendo que é bonzinho, mas não fez nada. Então eu falei, eu senti meu coração, na hora eu fiquei revoltada. Porque se falar do meu Deus, Deus não sei que ninguém defende ele, mas a gente sente a necessidade de dizer, não, você está enganado. Deus é o único que pode te salvar. Você é o Deus, é como um barco de salvação neste mundo aqui. Se você não se agarrar a ele, tu vai ser condenado. Dá vontade de falar. Mas hoje de manhã, na minha oração pela manhã, eu lembrei daquele vídeo que eu vi ontem, o homem escarnecendo de Deus. Falei, meu pai, eu não posso nem falar com ele. Mas tem misericórdia daquela alma, Senhor. Tem misericórdia. Que ele possa deparar com a verdade, não resistir à verdade, se converter os seus caminhos. Eu falei para Deus nessa manhã, orando aqui no meu quarto. Então, meus queridos amigos, Isaías está dizendo, todo vós que tem sede, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço